Oi, Fábia, tudo bem? Boa noite. Dri, Sirlene, Ana Paula, Elisângela, tudo bem? A Carla. Boa noite, meninas, como vocês estão? E Ali, sejam todas muito bem-vindas. Juliane, tem meninas novas aí, hein? Adriana, me conta aí quem tem lipedema, porque tem alguns nomes aí que eu ainda não vi por aqui. Juliane, você também tem lipedema? Tudo bem, Dri? Quem é minha aluna aí? Quem entrou aí para a terceira turma do método? Levanta a mãozinha aí. Meninas, tô tão feliz, vim fazer essa live, atrasei um pouquinho, porque eu tava dando aula para a turma 2 do método lipedema sem inflamação, por isso que eu atrasei uns minutinhos, mas eu não podia deixar de vir aqui hoje, fazer um resumo, tirar a dúvida de vocês e boa noite, Ari, e agradecer todo esse movimento que aconteceu nesses últimos 20 dias. Foi algo surreal, algo que eu não imaginava que fosse acontecer. Afinal de contas, foram mais de 2.500 mulheres que se inscreveram no evento, que participaram no evento ativamente na comunidade, nos grupos. E eu chego aqui com o coração bem quentinho mesmo. Estou muito, muito feliz. A gente não fechou a turma ainda, a gente fecha hoje, então vocês têm até hoje, meia-noite, 23h59 para ser mais precisa, para entrar nessa turma do método lipedema sem inflamação, que já é a maior turma de todas que eu tenho, são mais de 50 alunas, e eu tô muito, muito, muito feliz. Muito feliz porque eu consegui trazer a consciência para várias mulheres que estavam há tanto tempo tratando a obesidade, né? Tratando o lipedema como se fosse obesidade, como se fosse celulite, como se fosse qualquer outra coisa. E a gente sabe que não é. Então, a importância de trazer essa informação para vocês, de divulgar, de falar sobre o assunto, ela se sobressai a qualquer esforço que eu tenha feito. Quem me acompanhou aí sabe que eu adoeci a semana passada, eu ainda estou com a garganta infeccionada, eu ainda estou com episódios de febre, mas eu não podia deixar de vir aqui. Eu estou muito, 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 muito feliz. É uma forma de agradecer todas vocês. E hoje eu tô aqui, eu quero tirar dúvidas. Vocês podem mandar a pergunta de vocês, que o meu intuito é sempre ajudar. A Aldinha tá aí. Boa noite, Alda, saudades. A Etienne já é aluna, tá aí. Papola, é isso? Se eu não tiver lido o nome errado? É isso mesmo. A Juliane, até te conhecer, não sabia que era lipedema. Sempre tive dificuldades em aceitar minhas pernas e entender por que não consegui emagrecer as pernas. Muito bom. Tá vendo como que o conhecimento liberta? Porque se a gente não tem o diagnóstico, ninguém quer ter uma doença, né? Vamos ser bem sinceros. Claro que ninguém quer ter uma doença, ter esse diagnóstico. Mas, ao mesmo tempo, o diagnóstico, ele é determinante para que você tenha uma qualidade de vida, para que você consiga tratar o lipedema. Porque sem o diagnóstico, a gente vai ficar igual a Alda, que fez 2 bariátricas, para tratar algo que não era tratável através de dieta hipocalórica, através de cirurgia bariátrica, que a cirurgia bariátrica nada mais do que faz a gente ter uma restrição ali na quantidade de calorias, na absorção dessa energia, de tudo que a gente está consumindo. Então, eu acho que esse conhecimento realmente, nesses 20 dias aí, com mais de 2.500 mulheres, tendo essa consciência que, de fato, elas não estão tratando de maneira correta, porque não é obesidade, né? A gente pode ter a obesidade associada, mas faz todo sentido. A gente precisa falar de lipedema, meninas, precisamos falar de lipedema, tá? Papola, eu li o nome certo, né? É porque às vezes aparece o nome que pra mim eu tenho medo de falar errado. A Luciene, oi Lu, tudo bem? Me conta como que você tá, tá bem? Tá sem dor? Essa semana a gente vai se falar. A Papola queria saber sobre a dieta, eu vou dar uma explicada aqui pra vocês. Olha, Adriana, minhas pernas nesse momento parece que vão explodir, que dor. Dri, eu tenho 2 Adrianas no método nessa terceira turma. Uma delas é você ou você ainda não entrou para essa turma? A Carla tá aí, minha paciente. Mara, Eli Ferreira, Maria Célia.
Elaine e a Dani. Vamos lá, meninas. Para quem tiver dúvida, pode ir mandando. E as meninas que eu perguntei podem me responder. Dri, se você é dessa turma ou não, porque eu tenho 2 Adrianas lá. E Lu, eu quero saber como que você tá. A Cris entrou, a Adriana. Meninas, então vamos lá. Vou fazer um breve resumo das aulas, tá? E aí vocês me falem se vocês tiverem dúvidas. Não poderei entrar dessa vez, mas pode ter certeza que na próxima estarei. Flor, eu entendo perfeitamente, às vezes a gente realmente não consegue. Eu fiz de tudo que eu pude para ajudar vocês essa semana, eu liberei boleto parcelado. No primeiro dia das vendas, você conseguia não usar o limite todo do cartão. Mas enfim, a intenção aqui não é só cobrar de vocês, é claro que é o meu trabalho, eu ganho fazendo isso, né, a minha profissão, mas eu fico muito feliz porque mesmo que vocês não consigam passar em consulta comigo, que agora já ninguém consegue mais porque a minha agenda lotou, mesmo que vocês não consigam entrar para o método lipedema sem inflamação nessa turma, todo o conteúdo gratuito que eu dou, ele é de muita importância e eu preciso que você, Dri, coloque tudo que eu tô ensinando em prática. Essa semana que eu me recuperei melhor, né? Eu já tô bem melhor comparado com a semana passada. A gente vai voltar com o Café com Lipedema, ou seja, 2 vezes na semana eu venho aqui, converso com vocês, tiro dúvidas, deixo vocês entrar na live para participar comigo, faço uma consultoria gratuita, mas é importante que vocês façam tudo que eu fale, tá, meninas? Porque às vezes a gente vem aqui, fala uma coisa ou outra, às vezes a pessoa, sabe, não dá muita, né? Mas é importante pôr em prática. Eu já tive relato de paciente que me falou que começou a emagrecer porque tava tomando água, outra que falou que a perna desinchou porque começou a tomar água. Então é importante isso, tá? Pra mim faz toda a diferença, tá bom, meninas? Deixa eu só ler o que a Lu mandou aqui. A Lu falou que ficou super bem, que ontem teve um pouquinho de inchaço, mas que tá bem melhor. Fico muito feliz, Lu, porque eu lembro exatamente das suas palavras, a questão de dor, chorando por dor, e é isso. Dri, coloca tudo em prática, até abrir nova turma, tá? Muito bom. Simone, o que você acha da essência vibracional floral de Brassica silvestres? Nossa, eu não conheço. Você acredita que eu não tinha ouvido falar? Mas Brassica me lembra algo interessante, porque eu uso as Brassicas para poder detoxificar o corpo, tá? Então é bem legal. Agora, o que seria essa essência vibracional floral dela, eu não consigo te falar, tá? Eu posso procurar saber se tem algum artigo, alguma coisa para poder te falar, mas eu não conheço, tá bom? Bom, meninas, então vamos lá. O que a gente aprendeu aí nesses últimos dias, nessas aulas? Eu sei que tem menina nova entrando aqui hoje, que talvez não tenha assistido às aulas. As aulas vão ficar disponíveis até meia-noite. Meia-noite a gente encerra com elas. Mas vamos tentar fazer um resumo e vocês vão me falando se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Então, quando a gente fala de lipedema, a gente tá falando de um acúmulo desproporcional de gordura, tá? Então, é uma doença, gente. Por mais que algumas pessoas falem pra gente, não, você tá arrumando alguma justificativa, né? Enfim, pra questão do peso que você não consegue perder, pra sua dificuldade. Não, meninas, é uma doença, ela foi descrita a primeira vez em 1940, tá? É uma doença onde a gente tem um acúmulo desproporcional de gordura. Sirlene vai ficar salva. Vai ficar salva sim, tá? A gente tem um acúmulo desproporcional de gordura, que não é só nos membros inferiores, a gente sabe que já tem no braço, eu tenho no braço e nas pernas, né? Normalmente ela poupa o tronco, tá? Embora já tenha alguns relatos de lipedema no abdômen, mas não vamos entrar nessa questão aqui, tá? Vocês viram que é diferente de linfedema. Então, quando a gente fala de lipedema, a gente tá falando de gordura, a gente não tá falando do acúmulo de linfa. E
ponto que eu acho interessante para vocês aprender a diferenciar também o linfedema do lipedema é que o lipedema ele é sempre bilateral. Pode acontecer de uma perna ter um pouquinho mais que a outra, sim, mas a gente vai ter nas duas, a gente não vai ter só em uma. Já o linfedema ele pode ser acometido só em um membro ou até mesmo nas extremidades, que a gente sabe que a gente não tem lipedema, não costuma ter lipedema, a não ser quando associado com linfedema nas extremidades. Então, eu sempre dou esse exemplo para vocês, que a minha mão ela é extremamente fina, pele mesmo, enquanto o meu braço não. A mesma coisa os meus pés, tá bom? Falamos também da questão do tratamento. A gente tem o tratamento conservador, né? Que ele consiste em alimentação, na fisioterapia, nos fitoterápicos, né? A parte medicamentosa, a questão da psicólogas. Gente, vocês não têm noção o tanto que é fundamental ter um apoio psicológico no tratamento do lipedema. Porque a gente tem muita dor, a gente tem muita mágoa, a gente tem muitas questões empilhadas aí que a gente vai guardando, né, ao longo de tantos anos, achando que a gente tem culpa por tudo, que a gente não conseguia ter resultado por questão de relaxo, por questão de preguiça. Então, isso tudo vai se empilhando ali e faz com que a gente realmente tenha, assim, danos na questão emocional enorme. Então, a gente até estava fazendo uma aula agora ali para as alunas da segunda turma, e aí a Cláudia, fisioterapeuta, ela entrou na aula hoje, ela deu a aula hoje. Que aula! Foi um show. Inclusive, vou pedir para ela replicar essa aula para as alunas da terceira turma e da primeira turma também. E a gente falou muito isso, né? Essa questão da importância do tratamento ser multidisciplinar. A gente tem um tratamento cirúrgico, meninas, mas é em últimos casos, tá? Então, primeiro você desinflama, primeiro você faz tudo o que precisa ser feito através do tratamento conservador, para então buscar uma cirurgia, tá? A gente não tá falando de uma cirurgia simples, a gente não tá falando de uma cirurgia que não seja invasiva, tá? Então, pensa em algo que vai gerar mais inflamação ainda para o nosso corpo. Mas em muitos casos se faz necessário, tá? Tem pacientes que sim, que estão comigo com cirurgia marcada, porque vão precisar da cirurgia sim, tá? Então, é importante a gente conseguir separar. Agora, um ponto importante que eu falei nas aulas e que faz todo sentido repetir aqui para vocês, é um dos motivos que a dieta convencional ela não serve para tratar o lipedema. Porque se servisse, a mulher com lipedema ela vem com um histórico enorme de dietas. Ela faz dieta desde quando ela nasce, porque a gente tem essas questões. Então, eu tenho um histórico de paciente com 4 anos que já estava fazendo dieta, a mãe já estava encaminhando para nutricionista por essas questões. Nunca teve resultado. Então, se dieta convencional tratasse lipedema, a gente não viveria, né, nesse círculo aí de dieta, faz um tipo de dieta, faz outro, né, e sem ter resultado. Então, o que vocês precisam entender é que quando a gente fala da gordura do lipedema, a gente está falando de uma gordura doente, uma gordura inflamada, que é um tecido adiposo diferente da gordura normal. Então, vocês conseguem diferenciar como? Se vocês pegar uma pessoa que ela é mais cheinha e tudo, mas ela não tem lipedema, se vocês apertar ela não sente dor, a gente sente, porque a gente é sensível ao toque, porque essa gordura é doente, ela é inflamada, então ela vai doer, tá? Então, quando eu falo de emagrecer, eu tô falando de uma dieta onde eu vou ter restrição calórica. Então, eu vou lá, vou restringir as calorias. Então, se eu preciso de 2.000 para manter meu peso, eu vou começar a comer 1.500, 1.400, 1.600, enfim. Eu vou ter uma restrição calórica, mas isso não quer dizer que eu vá melhorar tanto a qualidade dos alimentos que eu consumo. Então, eu sempre dou esse exemplo. Embora não seja saudável, eu posso fazer uma restrição calórica comendo lanche, McDonald's, por exemplo, e emagrecer, se eu estiver dentro da restrição calórica e não tiver lipedema. Não é saudável, não tô falando pra vocês fazer, mas eu quero que vocês consigam entender, tá? Com os meus olhos. Agora, se eu tô falando de lipedema, se eu restringo as minhas calorias, mas eu ainda continuo dando estímulos inflamatórios através da alimentação, o que isso vai acontecer? O que vai acontecer com o meu corpo? Eu simplesmente não vou ter resultado no lipedema, eu não vou desinflamar. Então, vocês precisam entender que sim, a gente tem lipedema associado com obesidade,
piora muito o lipedema, porque a gente sabe que a obesidade piora qualquer doença. Qualquer situação no nosso organismo, a obesidade não é bem-vinda. Ela aumenta o nível de inflamação, ela traz risco para doença cardiovascular, doenças crônicas não transmissíveis, tá? Mas vocês precisam entender também que eu tenho paciente de 54 quilos que tem lipedema. Então, não é um fator determinante a paciente com lipedema ter obesidade associada, embora é muito comum. Cada vez que passa, é mais paciente com histórico de ter feito bariátrica. Quando eu achava que a Alda ia ser a única pessoa que eu ia encontrar com bariátrica, com 2 bariátricas, apareceu outra Alda com 2 bariátricas também. Então, só para vocês entenderem, a gente tem que tratar o lipedema através da alimentação anti-inflamatória. É onde eu retiro todos os alimentos que são pró-inflamatórios e me baseio nos alimentos anti-inflamatórios. Então, eu tenho que retirar. Quando eu falo assim, meninas, é tudo muito subjetivo, vocês precisam testar, tá? Mas eu tenho que retirar glúten, eu tenho que retirar derivados de leite, por conta da lactose, às vezes por conta da caseína, tá? Eu preciso retirar açúcar, não tem nem o que falar do açúcar, é extremamente inflamatório para o nosso corpo, tá? Aumenta a produção de LPS, tá? Que são, enfim, bactérias ali que realmente aumentam o processo inflamatório no nosso intestino, tá? Os lipopolissacarídeos. Eu tenho que retirar o álcool, eu tenho que retirar embutidos, então presunto, bacon, que mais? Salame, linguiça, salsicha. Eu preciso retirar tudo que é industrializado, tá, meninas? Então, assim, quando eu faço uma dieta assim e nem me preocupo tanto com a questão das calorias, as minhas alunas, as minhas pacientes sabem que hoje a minha menor preocupação são as calorias. A minha maior preocupação sempre vai ser a qualidade do que elas estão consumindo, do que elas estão colocando no prato, tá? Então, quando eu retiro esses alimentos que eu falei e incluo os alimentos que são anti-inflamatórios, eu incluo os alimentos que são funcionais, ou seja, aqueles alimentos que além de nutrir o meu corpo, traz outro benefício, aí eu começo a ter resultado do meu lipedema. Porque aí eu começo a diminuir essa inflamação sistêmica que tem no meu corpo. A gente tem uma inflamação de baixo grau. E aí, quando eu começo a tratar ela, aí a minha perna diminui o tamanho. Aí a minha dor melhora, a minha sensibilidade ao toque melhora, tá? Só que uma coisa que eu falei muito pra vocês na aula, pra quem não assistiu, eu vou repetir também, que é importante, a questão do emocional. A questão da autoaceitação, tá? A questão do falar não, tudo isso eu falei na aula pra vocês. Então, a gente não consegue tratar o lipedema, meninas, pensando só na questão da alimentação e da atividade física. E dos fitoterápicos, por exemplo. A gente precisa aceitar a doença, a gente precisa... Vocês vão escutar uma vozinha aí que o meu menininho tá entrando aqui no quarto. Vocês precisam trabalhar a questão da autoaceitação da doença, do autoconhecimento. Então, é o que eu ensino para as meninas no método, elas descobrirem o que inflama elas. Porque o que me inflama, por exemplo, não inflama a Júlia, que tá ali, que acabou de mandar uma pergunta. Então, meninas, se eu estou estressada, se eu estou passando nervoso, se eu perdi alguém, se eu passei por algum trauma, isso vai gerar um estresse oxidativo das minhas células. Eu vou aumentar a produção de radicais livres e isso vai acarretar numa inflamação. E essa inflamação vai fazer o quê? Vai aumentar todos os sinais e sintomas que eu tenho do lipedema. Então, a gente tem que alinhar tudo. Tem que ser tudo muito bem alinhado, tá? Porque senão a gente não consegue ter resultado, tá bom? Eu vou responder algumas perguntas aqui pra vocês, senão depois eu vou me perder, que vai ser muito, tá? A Adri falou que o emocional é importante pra tudo, com certeza. A Júlia perguntou em quanto tempo vemos resultados na dieta RISC. Eu tenho paciente que já me relatou 3 dias. Era 5 o menor tempo, e agora com 3 dias seguindo a risca já não tem dor mais, tá? Deixa eu ver o que mais que tem de pergunta. Célia, eu descobri o que mais me inflama é o glúten. Parei com a farinha de trigo e já perdi 7 quilos. Não fiz dieta, só não vou... Tá vendo a importância do autoconhecimento? Ela tirou algo que tava ali inflamando o lipedema dela, que se ela não tirasse, ela não ia conseguir ter resultado. Ela falou que sente dor ao toque, não aguenta massagem.
Mas, Célia, me chamou a atenção. Será que nem a drenagem superficial você não consegue? Porque a gente não pode fazer massagem modeladora, esse tipo de massagem, sabe? Então, a drenagem linfática, ela é muito superficial, né? Então, será que realmente é a drenagem que você não consegue? Ah, sério, eu tenho acúmulo de gordura abaixo do joelho e abaixo da nádega esquerda, somente do lado esquerdo e nos 2 braços. Seria lipedema? Sim, o que acontece é que a gente às vezes não consegue perceber, mas a gente tem mais em um do que no outro. Mas você deve ter nas duas pernas, deve ter essa condição sim, tá? Eu também tenho nos 2 braços. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui pra cima. Simone, eu li sobre isso hoje. Ah, tá. Agora sim, tá? Fator AC, conheço. Não tem estudo científico comprovando ele, a eficácia dele. Então, não tem como eu te falar que ele funciona. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que você gaste dinheiro à toa, pode ser que vai te trazer resultado. Mas é fato que a gente não tem comprovação científica e parece que já foi pedida a ficha técnica dele e ainda não mandaram. Né, um grupo de médico, de fisioterapeuta, enfim. E ainda não conseguiu informações pra gente poder falar com mais certeza pra vocês, tá? A Lu, dor imensa, alimentação faz toda a diferença mesmo. Poucos dias já vejo quanto fujo do certo, pago caro. Isso mesmo, quando fujo do certo, pago caro. E aí você vai aprendendo, tá, Lu? O que te inflama, o que piora, quando você come, qual alimento que realmente você sai desse estágio de ótimo e tem um declívio ali, né? Simone, o que acha? Foi que eu respondi. Então, aqui pra cima, acho que eu já respondi todo mundo. Vamos ver se tem mais pergunta aqui pra baixo. Oi, Clarice, boa noite. Minha paciente linda. A Júlia, eu já respondi. Vamos lá, Adri. Uma coisa muito interessante é que sempre tive os pés gelados. Sim, porque pés gelados é sinal também do lipedema. Eu tenho pés e mãos geladas. A gente sente muito frio, tá? E é um dos sintomas do lipedema, as extremidades frias. Ah, e aí você ficou sabendo quando eu falei, né? É isso mesmo. Tem uma paciente minha, a Michelle, ela sempre fala isso, sabe? Ela fala assim, meninas, pra tratar o lipedema a gente precisa parar, recalcular a rota, se colocar em primeiro lugar. Eu falei muito disso na aula, muito da importância. Eu falo que a mulher, ela tende a cuidar de todo mundo. Então ela cuida do cachorro, ela cuida da vizinha, ela cuida do marido, do filho, da casa, e ela é depois. Depois eu faço, depois eu cuido. Só que o que a gente precisa ter em mente, meninas, é que quando a gente não consegue cuidar da gente, tá? Fica muito difícil cuidar do outro. Então eu usei até na aula aquela questão que me chamou muita atenção mesmo quando a gente vai viajar de avião, que a aeromoça sempre ensina, né? Se tiver pressurização, para usar a máscara. Colocar a máscara na gente primeiro, ainda que você esteja com seu filho pequeno, né? E a mãe tem sempre o instinto, não, primeiro é ele, depois eu. E não é assim que funciona. Se você coloca a máscara nele, depois ele vai precisar de você e não vai ter mais você. Então, é importante a gente colocar a máscara na gente primeiro, ficar bem para cuidar do outro. Então, o lipedema não é diferente, né? Eu tenho pacientes que estão bem hoje, aí por questões emocionais, no outro dia elas estão toda inflamadas. Tá? Aconteceu comigo essa semana, eu fiquei extremamente inflamada nesses 20 dias que eu trabalhei muito, trazendo tanto conteúdo pra vocês, estou super feliz. Mas eu fiquei super inflamada, eu desenvolvi bolsa de gordura onde eu não tinha. Então, meninas, a gente chegou a hora, tá? De cuidar, se colocar em primeiro lugar, tá? Pra que você consiga cuidar dos outros, pra que você consiga ter uma vida de qualidade, mas não dependendo de alguém para cuidar de você. Eu tenho situações hoje de paciente na cama, paciente com dificuldade de se limpar. Então, quando a gente fala aqui do lipedema, é realmente para trazer a consciência para vocês. Mas eu costumo dizer que a mulher com lipedema, quando tratada, ela é acima da média de qualquer outra mulher. Então, se eu pego os resultados, os comparativos de pacientes minhas
por exemplo, no processo de emagrecimento que não tem lipedema e comparo com um paciente que tem lipedema, é extremamente diferente os resultados. Então, as mulheres ali portadoras de lipedema, quando tratada, elas se sobressaem em tudo, mas precisa tratar. Então, a mulher que tem lipedema e não trata, ela não tem energia, ela não tem disposição, ela não tem libido, ela não tem vontade de nada, ela só se esconde, a vida dela é se esconder. Então, meninas, é importante vocês entenderem que sim, tem tratamento, o tratamento é maravilhoso e a base desse tratamento é a alimentação de vocês. Quando a gente tira todos esses alimentos pró-inflamatórios, em coisa de 3 dias a gente já começa a ter resultado, a gente já começa a apresentar melhora. E se você não tem dor, automaticamente vai melhorar todas as áreas da sua vida. Melhora no trabalho, melhora em casa, melhora com o marido, melhora com tudo. Tá? Então, assim, é questão de conscientizar vocês, tá? A Adri overdose de Jojo, é porque a Adri é minha aluna da 2ª turma e ela tava em aula comigo agora. Então, assim, né, Adri, vai ficar se escondendo até quando? Deixa eu só ver as mensagens aqui pra cima, tá? A Clarice falou que ela também tem os pés gelados. A Simone, estou a fim de experimentar, acho que mal não faz, né? Assim, acho que talvez o que pode acontecer é não funcionar, mas eu não consigo te falar, né? Acho que mal não vai fazer. Betânia, hematoma nas pernas é um sintoma claríssimo, é um sintoma muito claro do lipedema. As manchas roxas que aparecem, a gente não sabe de onde, a gente fica se perguntando assim, será que eu bati em algum lugar e não tô lembrada? Enfim, é um sinal muito claro do lipedema, tá? Então, vou recapitular os sinais e sintomas pra vocês. Então, ó, dores agudas, dores intensas, aquela dor que, sabe, te impede mesmo de fazer as coisas, as atividades, aquela dor que não passa com remédio. Sensação de pernas pesada, então a nossa perna, ela tende, por conta do edema estático ali, ela tende a ser mais pesada, a gente tem essa sensação. O inchaço em si, o edema, aquele volume grande, o aspecto de celulite, hematomas, né, o roxo, essa sensibilidade ao toque, então se rela, eu sinto, né, e as pessoas acham que é frescura, mas de fato não é. As extremidades frias, né, então os pés, né, gelado. Melasma é até a gente tava falando disso na aula agora há pouco, melasma é uma característica, eu tô de filtro, talvez vocês não estejam vendo, mas eu sou cheia de melasma na testa, no nariz, aqui na face. Vamos ver se eu esqueci de mais algum. E essa questão da desproporção ali da gordura, tá, daquele aspecto celulite, mas a desproporção mesmo. Então, normalmente a gente tende a ter uma cintura mais fina, um quadril mais largo. Tudo isso é sinal, sim, de lipedema, tá bom? Então, Adriana, é hora de parar de se esconder, tá bom? Você consegue fazer muita coisa já dá pra melhorar muita coisa, já dá pra você ir melhorando sua alimentação. Na primeira aula, a primeira coisa que eu falei ali foi sobre a água, a primeira dica que eu dei. Não adianta tomar chá, não adianta tomar medicação, não adianta fazer nada se vocês não começam pela água. Então, eu sempre falo que o básico funciona, tá? Eu acho que você já consegue fazer bastante coisa pra poder te ajudar. A Selma, banana prata pode ser colocado no lugar da banana da terra? A Selma é minha aluna. Pode, Selma, pode sim, pode usar a banana prata, pode ser banana nanica, não tem problema, pode ser qualquer outra banana, tá? Clarice, celulite e flacidez eu considero difícil de melhorar. Clarice, a longo prazo, não considero difícil por resultado de pacientes minhas. Então, eu tenho paciente hoje que o músculo no braço tá aparecendo, gente, eu não tô falando que ela tá rasgada aqui, igual a Graciane Barbosa, né? Mas eu tenho paciente que já tem os músculos no braço aparecendo, que a flacidez melhorou muito, mas é importante dizer que ela cuida da alimentação e faz atividade física, ela faz musculação. Ela faz, né, tem 1 ano que ela tá no processo. Então, por ela, eu digo que eu não acho difícil. Eu acho que a gente nunca vai conseguir ter aquela perna, assim, que você vê aquele músculo gritando de longe, né? Mas dá pra melhorar muito, muito mesmo.
Olha lá, Betânia, cintura fina e quadril bastante largo. É isso mesmo, é o sinal do lipedema. A Selma falou que salvou o café da manhã dela, que ela já tá começando aí a dieta e uma das opções lá é a banana. Então, meninas, é isso, né? Eu acho que chegou a hora mesmo. A gente não tem mais que ficar tanto tempo esperando pra se tratar, esperando pra conseguir melhorar, tá? Eu acho que todas nós merecemos uma vida digna, uma vida plena. A gente não precisa parar e ficar se escondendo embaixo de saias longas, vestido longo, leg, calça jeans, para as que cabem, calça jeans, que muitas não conseguem usar calça jeans. Então é um tal de vai na piscina e finge que tá menstruada, ou fala que tá com frio, né? Ou que não tá afim de nadar, mas quando na verdade tá. Mas aquilo ali é só uma proteção mesmo para se esconder. Chega disso, é uma doença, a gente não tem culpa de ter, tá? Mas a partir do momento que a gente descobre que tem, a gente precisa, né, fazer o que tem que ser feito. É fácil? Não, jamais. E por isso que eu tô aqui para ajudar vocês. Né? As meninas lá do método, elas sabem o quanto que uma apoia a outra, o tanto que é fundamental uma ajudar a outra ali no processo, porque o processo de emagrecimento, da mesma forma que o processo do lipedema, para tratar o lipedema, ele nunca vai ser linear. Nenhum processo na vida da gente é linear. Sempre tem altos e baixos. E é importante a gente trazer essa consciência, porque senão a gente desiste. Então, hoje eu faço tudo certo, amanhã eu não consigo fazer. E aí, amanhã eu me frustro, porque eu me cobro, porque eu só olho o que realmente eu tô fazendo de errado, eu não vejo o que eu tô fazendo de certo. E aí, eu me frustro, o que que acontece? Eu desisto. Eu não dou conta de fazer. Então, acontece muito da paciente falar pra mim assim, Josefa, eu chutei o balde, eu não consegui fazer nada, o que que eu faço? Eu tenho que recomeçar. Não, aí quando você vai conversar com essa paciente, não precisa recomeçar. Porque, na verdade, ela às vezes comeu um doce, mas ela continuou comendo salada, ela tomou água, ela se exercitou, ela comeu verdura. Mas é porque a gente se cobra tanto que a gente só consegue focar no que a gente fez fora do que era planejado. E aí isso frustra a gente, e aí a gente desiste do processo. E vocês precisam entender que o lipedema não tem cura. Então, é uma coisa que vai acompanhar uma doença que vai acompanhar a gente pro resto da vida. Que quando não tratada é progressiva. Então, se hoje eu tô no grau 2 eu não trato, eu vou pro 3, eu vou pro 4, tá? Porém, quando a gente trata, a gente consegue ter um controle enorme, tá? Enorme. Então, é uma doença que eu tenho pro resto da vida, então eu preciso mudar o quê? O meu estilo de vida. Isso não quer dizer que um dia ou outro eu não vá comer uma besteira. Né? Um dia ou outro eu não vou... hoje eu não quero treinar, hoje eu não quero fazer nada. Mas o estilo de vida nosso, ele precisa ser trabalhado, porque é pro resto da vida, tá bom? Deixa eu ver o que mais tem de mensagem aqui. Livre de psicopata. Eu vi seu perfil, eu adorei, viu? Você não deve ter assistido a minha aula, mas as aulas que eu disponibilizei essa semana, mas eu até contei que eu saí de um relacionamento abusivo. E aí, quando eu vi que você tava me seguindo, eu fui lá e comecei a seguir de volta. Pelo menos eu tenho tanquinho, foco no positivo. Seu lit não me define, ela tá lá e não tem jeito. Exatamente! Meninas, as nossas qualidades, ela não pode ser definida apenas na característica do lipedema. É porque eu tenho celulite, é porque meu quadril é largo, é porque eu tenho flacidez. Jamais, é questão de inversão de valores, né? E o interior, o que mais que a gente tem? Tá? Muito importante sua colocação. Thaís. Tá cheio de aluno e de paciente aqui hoje, hein? Porque é tão difícil ganhar massa muscular. A paciente com lipedema, ela tem mesmo essa dificuldade. A gente não ganha massa muscular da mesma forma que a paciente que não tem lipedema. Mas, Thaís, é diferente ter uma dificuldade, né, e não conseguir ganhar. Então, a gente consegue sim ganhar, mas o que você tem que pensar? O seu músculo tá lá, por baixo da gordura do lipedema. A gente tá inflamada, aquela gordura tá inchada, tá aquele volume todo ali. Onde que esse músculo vai aparecer? Ele não vai aparecer. Então, talvez
a gente tem uma dificuldade de visualizar essa musculatura que está sendo construída ali embaixo da gordura do lipedema justamente pela inflamação. Então, quando a gente trata essa inflamação, quando a gente diminui o grau dessa inflamação, que a nossa pele tende a ficar mais lisa, né? Aquela espessura ali da gordura diminui porque a célula do tecido adiposo ela vai murchando de tamanho, aí esse músculo começa a aparecer. Da mesma forma de uma paciente que não tem lipedema? Não, não é da mesma forma. Mas eu te garanto, pela experiência, não minha, porque eu ainda não tô fazendo musculação, mas a experiência das minhas pacientes, que com o tempo, sim, você começa a ver seus músculos, tá? Mas para isso a gente precisa tratar essa inflamação que tá ali por cima do músculo, senão a gente não vai conseguir ver ele, tá? Mas é mais difícil, a gente tem sim mais dificuldade. Ah, Cristina. Seja bem-vinda, Cris. Bom, meninas, eu acho que é isso, né? Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Olha, a gente precisa de profissionais que realmente queiram entender do lipedema. Eu acho que ninguém é obrigado a nascer sabendo, porque ninguém nasce sabendo. Mas a partir do momento que você tem um relato de alguém, de alguma paciente, você pode ser uma psicóloga, você pode ser um educador físico, uma nutricionista, um fisioterapeuta. Você tem por obrigação, como profissional, procurar saber o que é doença, buscar pelo menos um artigo científico para poder ajudar. Meninas, a gente tá falando de 1 a cada 10 mulheres que tem lipedema e não sabem que tem. É muita gente vivendo uma vida toda buscando resultado em algo que ela nem sabe que ela tem. Então ela vai lá, faz bariátrica, ela vai lá e faz lipo. Eu tenho paciente que já fez lipo no culote e voltou. Tem paciente que já fez inúmeras dietas também. Então é frustrante, isso tudo vai frustrando a gente. Tá vendo, Cris, a importância da psicóloga aqui para poder ajudar as meninas? Então é muito importante mesmo. A Cris, eu faço musculação há anos, aparece menos o músculo mesmo. Mas temos força, não é falta de músculo. Sim, é porque ele fica escondido ali por trás daquela gordura inflamada que tá ali, tá? A Dayana falou que é a primeira live dela, que seja muito bem-vinda mesmo. E o que eu tenho pra falar pra você? Eu disponibilizei 3 aulas pra vocês, tá? Ela vai ficar disponível até hoje ainda, vocês conseguem assistir. Tá? Eu até coloquei o link ali nos meus stories. E para quem ainda não sabe, hoje é o último dia para se inscrever na terceira turma do método Lipedema Sem Inflamação. Nesses últimos dias, o que aconteceu foi que eu ainda estou até rouca, porque a minha agenda lotou e eu tive que fechar a minha agenda para consulta individual, tá? Então, até o final do ano, não tem mais vaga por aqui, né? Eu adoeci, eu inflamei. E aí, meninas, eu preciso falar pra vocês que o método Lipedema Sem Inflamação já é um sucesso. As meninas estão tendo muito resultado. E quando eu fecho as inscrições, eu não sei quando eu abro outra. Por quê? Porque aí eu vou me dedicar de coração, de corpo e alma para as meninas que estão lá. Nessa turma a gente já tem mais de 50 alunas. E é um convite para vocês aí, quem quiser, né, vir de mãos dadas comigo, participar. Vai ser muito legal. A primeira aula, inclusive, as meninas já tiveram, já vão começar a fazer a dieta amanhã. Tá? A Paty, o jejum é o melhor protocolo para desinflamar? Jamais. Não. Eu sou aquela pessoa adepta ao jejum natural. Então, Paty, gente já derrubou há muito tempo essa questão do comer de 3 em 3 horas, tá? Então, se você é aquela pessoa que não come de 3 em 3 horas, só que quando vai comer, a quantidade que tem ali para você comer não é suficiente, claramente você é uma pessoa que precisa comer de 3 em 3 horas. Agora, se você não come de 3 em 3 horas, quando vai comer também não tá morrendo de fome, então tá tudo bem você fazer jejum. Eu acho que a gente tem que fazer o jejum natural, não forçar, tá? Então é aquele, acordei, não tô com fome, não come. Eu falo pras meninas, eu falo pras minhas alunas isso. Não tá com fome, não come, tá? É bem assim. E não é o melhor protocolo, porque eu nem uso ele, na verdade, a não ser na questão do jejum natural. Mas por que não é o melhor protocolo? Porque o melhor protocolo, né, é realmente a dieta baseada na alimentação anti-inflamatória. Então, por exemplo, você pode fazer o jejum, mas e quando você abrir esse jejum? O que você vai comer? É algum alimento que traga inflamação para o seu corpo? Porque se for, não vai resolver. Então, eu não vejo o jejum como um protocolo hoje para tratar o lipedema.
Eu vejo a cetogênica, eu vejo dieta do Mediterrâneo, tá? Eu vejo a dieta detoxificante também, ajuda bastante, limpa muito o organismo, mas o jejum ele pode ser associado, tá? A qualquer outro protocolo que eu use. E eu sempre falo pra vocês que se eu, por exemplo, fizer uma dieta para hipertrofia, viu, Thaís? Chegar um ponto aí de fazer dieta para hipertrofia. Se eu fizer uma dieta hipocalórica para perder peso junto com o tratamento, se eu fizer cetogênica, se eu fizer low carb, qualquer dieta que eu faça, ela tem que ter como base a exclusão dos alimentos pró-inflamatórios, tá? E a inclusão dos alimentos anti-inflamatórios. É a minha base. Eu parto dessa premissa, e aí se vai ter jejum, se vai ser cetogênica, qual vai ser, a gente vai adaptar, tá? Mas a gente precisa ter como base isso, alimentação anti-inflamatória, tá bom? A Cris, eu faço a Mediterrânea, que bom saber que não estou fazendo coisa errada. Não, a Mediterrânea a gente usa, o que acontece é que a Mediterrânea, ela, fazendo um adendo aqui pra vocês, a Mediterrânea, ela é padrão ouro de dieta no mundo hoje, então não é dieta da moda, tá, meninas? O que acontece é que alguns estudos comprovaram que a população que ela é banhada pelo mar Mediterrâneo, ela é mais saudável quando comparado com qualquer outra população. E eles foram tentar entender por que aquela população tem menos prevalência ali, uma menor prevalência de doenças cardiovasculares, enfim, de doenças crônicas não transmissíveis, certo? E aí eles identificaram que era por conta da alimentação deles. Então, por isso, a dieta do Mediterrâneo hoje é padrão ouro no mundo e não é uma dieta da moda, é uma dieta com comprovação científica. Só que, Cris, é o que eu falo, é preciso testar no campo de batalha. Por quê? Porque a dieta do Mediterrâneo, ela é muito boa, sim, por quê? Porque ela estimula o consumo de tudo que é natural, tudo que é integral. Ela exclui os alimentos industrializados, os alimentos pró-inflamatórios, que é o que a gente precisa fazer para tratar. Só que ela incentiva o uso de cereais integrais, que podem ter glúten, então para algumas pessoas não é interessante, não vai ser interessante. Ela incentiva o consumo de álcool, ou seja, o vinho, que é um cálice pequeno de vinho, mas para algumas pessoas pode não ser interessante também, tá? Porque o álcool é extremamente inflamatório, tem pessoas que vão tolerar, tem pessoas que não, tá bom? E ela incentiva também o uso de produtos lácteos, então queijo, iogurte natural, nada com açúcar, tá? Tudo natural. Mas para algumas pessoas podem ser inflamatórios os produtos, os derivados de leite, por conta da caseína, que é a proteína do leite, e por conta da lactose, que é o carboidrato do leite. Então, ela é sim a dieta padrão ouro, e eu sempre falo que eu torço para que todas as minhas alunas, as minhas pacientes se dê bem com ela, porque se der bem com ela, a gente não precisa partir para algo mais restrito, que é o caso da cetogênica, tá? Mas é importante a gente testar, tá? Mas hoje é a melhor dieta que a gente indica. E é uma dieta que não é paciente com lipedema que deveria seguir. É todo mundo, porque é dieta padrão ouro no mundo, tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Dayana, você passa essas dietas que citou? Sim. Dentro do método lipedema sem inflamação, vocês vão fazer todas. Junto comigo, todas. A gente vai começar no detox, depois a gente vai para Mediterrânea, a gente vai para cetogênica e no final vocês já vão saber qual dieta é melhor para você, quais alimentos te inflamam e pioram o seu lipedema, porque o seu não inflama da mesma forma que o meu, é tudo muito individual e eu vou lá apoiar vocês a fazer todo esse processo. Vocês têm cardápio, lista de compra, dieta, tem tudo lá, tá? Inclusive as meninas já vão começar amanhã. A Paty falou que faz a low carb, muito boa também, mas eu acredito que você faça aquela low carb com alimentos mais naturais, né? Não assim com muita carne, alimento processado, enfim. Mas low carb e cetogênica são muito boas. Simone, não sei se é lipedema que tenho, não tem aquelas marcações no tornozelo, não tenho quadril largo e coxas muito grossas. Tô 5 quilos somente acima do meu peso, tenho 54. Nunca havia aparecido. Olha, a gente não precisa ter o garrote no tornozelo, tá? Por exemplo, eu tenho lipedema do joelho pra cima. Eu tenho lipedema nas coxas,
e nos braços, do cotovelo pra cima, no antebraço eu não tenho, tá? Então, não é característica única o garrote no tornozelo, tá? Como você falou que não tem quadril largo, coxa muito grossa, tá só 5 quilos acima. É como eu te falei, eu falei mais cedo aqui um pouquinho. Eu tenho paciente com 54 quilos, que você olha, é difícil falar que tem lipedema, mas tem. Então, não é um fator determinante o quadril ser extremamente largo, as coxas extremamente grossas, vai depender muito realmente do seu biotipo, tá? A Cris, eu percebo que sou celíaca, preciso dar uma sacudida com mais restrições de vez em quando. Sim, então, por exemplo, se você faz a mediterrânea, faz ela, mas tira o glúten por um tempo, continua fazendo ela, pra ver se vai ser uma resposta melhor, né? Se não mudar, volta com ele e tira, por exemplo, o iogurte, se você usar. É assim que a gente trabalha essa questão, tá? A Ângela falou que não pode ir com nada de leite, muito bom. Oi, Laura, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Conta pra gente, você tem lipedema? Você tem alguma dúvida? Domingo, quase 10 horas da noite, tem 30 pessoas aí na live. Isso aí, meninas. Muito, muito bom. Muito bom. Deixa eu só ver se tem mais alguma mensagem aqui. Meninas, olha, nas semanas, né, tem as lives salvas aí. Nas semanas que antecederam aí o evento, vocês viram que eu fiz live, assim, teve dia que eu fiquei 1h30, quase 2 horas. Mas olha como a minha voz já começa a falhar, né? Eu tô realmente com a garganta infeccionada. Ai, a Laura é minha aluna, seja bem-vinda, Laura. Eu não tive tempo de olhar todas que entraram, né? Eu só tava disponibilizando lá o material que eu adoeci. Mas agora, essa semana, Laura, é hora de eu fazer o mural, né? Eu vou colocar um post-it colorido com o nome de todas vocês. Eu faço questão de escrever um por um, eu mesma. Porque cada nominho que eu escrevo ali, eu fico imaginando, é uma história, é uma, né? É uma história diferente. Ah, Elisângela, eu que agradeço, imagina. Queria eu estar 100% para poder ficar aqui, ó, por horas conversando com vocês. A Laura tem o grau 2 e 3 nas pernas. Laura, vai te ajudar muito, você vai ver. Essa semana, então, meninas, é hora de começar a fazer o mural com o nome de vocês. São mais de 50, eu vou escrever um por um ali. Vocês estão escutando meu menininho chorar no fundo, não liga não, tá, gente? Deixa eu ver, a Simone. Se leite e glúten fizesse mal, teria que ter aparecido problemas relativos a eles desde sempre ou não? Não, às vezes não é desde sempre. E às vezes, o que acontece? Às vezes a gente acha que, por exemplo, leite e glúten vai me inflamar. E às vezes a gente espera ou uma inflamação só nas pernas, porque se inflamar o meu lipedema vai ser nas pernas. Ou às vezes, tratando do leite, do glúten, a gente espera uma inflamação no intestino. Mas às vezes uma dor de cabeça. Ó, quer ver um exemplo típico mesmo de inflamação por glúten? Eu tô de jaqueta, eu não vou tirar, que dá um pouquinho de trabalho. Mas aquelas bolinhas aqui no braço, não sei se vocês têm, um monte de bolinha, parece umas espinhas pequenininhas no braço aqui atrás. É sinal de alergia do glúten. Então, a gente tem um sinal, mas é que às vezes a gente espera ver o sinal em algum lugar. Igual quando a gente tá inflamada do lipedema, a gente acha que é só a perna que vai piorar. Então a minha perna vai inchar, vai doer. E na verdade, não. Falta de disposição, falta de energia, sono em excesso, insônia, falta de libido. Tudo isso é sinal de inflamação do lipedema, tá? Então, às vezes a gente espera que seja na perna ou espera que a lactose me traga algum prejuízo intestinal. Quem tem problema de lactose tem problema respiratório, por exemplo, entendeu? Bom, Angélica, como saber o grau do lipedema? A gente tem o grau 1, grau 2, grau 3 igual grau 4. O grau está relacionado com a aparência
da nossa pele, tá? E o tipo é onde que é. Então, você sempre vai ver, tipo, grau 2, tipo 3 e tipo 2 e 3, por exemplo, tá? Eu vou fazer uma live pra vocês, pra poder explicar os graus e os tipos. As alunas do método vão ter essa aula lá dentro, tá? Eu vou ver se eu consigo vir ou se eu faço um post, uma publicação pra tentar clarear vocês, tá? Mas o grau tá relacionado com... É o estágio mesmo da doença, é o avanço da doença. Então, o grau 1 ela é mais levinha, aí o grau 2 já começa uma depressão ali, tá? Enfim, mas a gente vai... Eu vou ver se eu faço uma publicação falando disso. A Dayana falou que tem as bolinhas, não sabia que era disso. É isso mesmo. A Cris falou que o filho dela tem essas bolinhas. Então, a minha sobrinha tem, que dá vontade de ficar apertando, de tanto que ela tem. É alergia do glúten. Sim, Cris, enxaqueca, isso mesmo. Clarice tem lipedema nas pernas e agora apareceu nos braços. Será que sempre tive no braço? Eu não sabia. Clarice, pode ser que sim, mas pode ser que não, boba. Pode ser que desenvolveu agora. Pela questão até que você tá passando, pode ter desenvolvido por agora, pela questão emocional, tá? A Valdelice, e acordar com bolsa nos olhos. Percebi que é um sinal de inchaço também. Valdelice, o dia que eu tô inflamada, mas eu acordo que não dá nem pra ver meu olho. De tão inchado que fica. Eu não fico com a bolsa aqui, assim, com a olheira, mas fica tudo pequenininho, assim, meu rosto fica bem inchado. É sinal de inflamação também, tá bom? Meninas, 10 horas, eu ficaria aqui horrores conversando com vocês. De verdade, eu amo fazer isso. Mas eu extrapolei todos os meus limites nesses últimos dias. E, ó, conversando com vocês agora, a língua já começa a enrolar. Porque aqui, tô com 2 bolas aqui na garganta. E realmente começa a me trazer dor. Então, eu fico falando, a voz já começa a falhar. Mas eu queria agradecer, gente. Essa live hoje foi mesmo pra agradecer vocês. De coração. Foi assim, foram 20 dias aí intensos, eu adoeci, mas eu ajudei muita gente. Então, assim, eu tô vindo aqui com o coração quentinho, quentinho, quentinho. São mais de 50 alunas nessa turma e eu tô muito feliz mesmo. E agora eu preciso me cuidar, eu preciso me dedicar às alunas que entraram, eu preciso me dedicar às pacientes que tem aí essa semana. E de verdade, meninas, muito obrigada por tudo. E agora vamos lá, vamos correr atrás, vamos começar a colocar esse lipedema aí pra desinflamar, tá? Se tiver alguém aí que tem dúvida, me chama. Quem entrou aí, que ainda não entrou no método, vocês têm hoje até as 23h59 pra entrar, porque depois eu fecho as inscrições mesmo, não abro mais. Eu devo abrir daqui uns 3, 4 meses, eu não sei quando. Mas eu tô muito feliz, muito feliz. Eu não poderia deixar de vir aqui hoje agradecer vocês, tanto que eu tô feliz. Deixa eu só ver as últimas... Vocês sabem que eu não gosto de fechar live sem responder ninguém, né? Então tem algumas mensagens pequenininhas aqui que eu vou responder. Nilza, eu acho que é Nilza. Genilza. Boa noite, Flor. Seja bem-vinda. A Dayana falou que tem dor de cabeça. Clarice, boa noite pra você também, Flor. Bom descanso pra nós. Marise, mesmo o lipedema em grau mais avançado, dá pra ter resultado com tratamento convencional? Nossa, muito, muito. Eu tenho paciente que tava indo pro 4, que você olha hoje e fala que não tem lipedema. Eu que agradeço, Clarice, você sempre tá aqui. A Selma, obrigada, Selma. Bom descanso pra você também. A Cris, eu que agradeço vocês de estar aqui. Não faz sentido pra mim vir aqui e não ter ninguém. Dayana, boa noite. Simone. Lica, obrigada. Denise, eu que agradeço. Valdelice, gratidão, melhoras, obrigada. Eu sou uma fofa. Vai, Laura, vou deixar gravada, já vou encerrar. Minha mãe entrou agora que eu tô finalizando. Simone, posso te mandar a foto no box? Pode mandar. Eu só não acredito que eu vá olhar agora, mas pode mandar. Ai, a Genilza entrou agora. Tem só uma mensagem aqui que eu acho que pulei. Ah, tá, da Genilza mesmo. Esse problema na garganta é sintoma do lipedema? Não. Esse problema na garganta
foi porque eu fiquei, você tá chegando agora, né? Eu fiquei 20 dias fazendo live todos os dias, atendendo durante o dia e dando aula. Então, foi o excesso de trabalho mesmo, a minha imunidade caiu, eu peguei infecção de garganta, tá bem inflamada, tô com febre, saiu herpes, por isso que eu tô de filtro, tá, gente? Saiu herpes, minha boca tá cheia de ferida, mas não é do lipedema isso foi uma questão do excesso de trabalho nos últimos dias, porém, saiu sim uma bolsinha de gordura aqui no meu quadril, aqui no culote, que eu não tinha. Isso é da inflamação do lipedema mesmo, tá? Mas a garganta não é, não. A Ângela, estou muito animada pro começo do tratamento. Ai, meninas, vai ser muito bom mesmo. Estou muito feliz. Agora eu tenho que dar conta de vocês lá, dar atenção, cuidar. Porque cada uma de vocês tem um papel fundamental na minha vida, todas. Eu tenho que me preparar, porque afinal de contas são mais de 30 que eu tenho que conversar, porque elas ganharam mentoria individual, quem entrou no primeiro dia, então são mais de 30 no primeiro dia ali que eu vou ter que conversar com elas. E a partir de amanhã, meninas, a minha irmã vai começar a chamar vocês pra agendar, fiquem tranquilas, tá? A Genilza, você é uma bênção. Amém. Amém. Todas nós somos. O inchaço nos olhos o inchaço nos olhos é. É sim. O inchaço é. Tá? O inchaço, questão do rosto, inchaço, o olho inchado, a perna inchada, minha perna tá inchada, o aspecto da celulite piorou também, isso é sinal sim. Tá bom? Meninas, beijos, fiquem com Deus. Vou deixar gravado. Na semana que vem tem que fazer minha unha, porque a situação que ficou. Nem a unha eu fiz por esses dias, de tanto que eu trabalhei. Mas fiquem com Deus, então. E se precisarem, me chama. As aulas estão disponíveis ainda, meninas. Pra quem não assistiu, quem entrou agora, lá são 3 aulas onde você vai aprender tudo sobre lipedema e alimentação, pra quem não assistiu. E até meia-noite vocês conseguem assistir a aula e entrar pra essa turma do método, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.